Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 7 coisas que eu tenho aprendido com o minimalismo e com a simplicidade voluntária. O primeiro ponto, que é muito importante, é a importância de praticar o desapego, de deixar ir. E o quanto isso traz leveza para nós, tanto material quanto sentimentalmente e emocionalmente. E eu diria que esse talvez seja até o meu ponto fraco, a minha maior dificuldade mesmo dentro do minimalismo, porque eu acredito que eu seja uma pessoa até desapegada materialmente, mas emocionalmente, sentimentalmente, eu tenho ainda muitas dificuldades, muitas coisas ainda a resolver. Eu tenho aprendido muito com o minimalismo a deixar ir as coisas que não tem por que ficar, que não são necessárias, que não me acrescentam em nada. Isso diz respeito a tudo, a relacionamentos, a emoções, a sentimentos, enfim. E também no que diz respeito ao material, aos objetos, às coisas que eu tenho. Não ter nada em excesso, porque isso facilita muito as coisas, isso deixa o dia a dia muito mais fácil e muito mais prático. Você consegue ser muito mais organizado quando você tem só aquilo que é realmente necessário para você. E tanto materialmente quanto emocionalmente, sentimentalmente, quando você começa a praticar esse desapego, quando você começa a deixar as coisas irem quando elas não têm que ficar, isso traz muita leveza e muito bem-estar, uma paz interior muito grande. O segundo ponto, que também é muito importante, é dizer não ao que não acrescenta. No primeiro ponto, a gente falou sobre deixar ir aquilo que já existe na sua vida, aquilo que já existe dentro de você, ou alguma coisa que você já tem, para que isso te traga leveza. Mas é muito importante também a gente aprender a dizer não àquilo que não nos acrescenta. E isso se refere especificamente a você conseguir definir prioridades na sua vida. O que é importante para você? O que você quer manter na sua vida? O que você não quer ter na sua vida? O que diz respeito ao tempo, por exemplo. O nosso dia tem 24 horas, mas a gente tem cada vez mais a sensação de que a gente não consegue aproveitar esse tempo, né? Isso se deve a muitos fatores e um deles é porque a gente não consegue definir aquilo que a gente realmente precisa fazer no nosso dia, muitas vezes, e aquilo que não é necessário. Então, a gente muitas vezes passa muito tempo em redes sociais, por exemplo, ou então fazendo coisas que em vez de nos ajudar e nos impulsionar a ir para frente, acabam nos fazendo procrastinar. Então, às vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas que não são importantes. E o tempo é uma coisa muito valiosa, né? Quando a gente consegue determinar o que é importante pra gente, isso é individual, isso é um processo mesmo de autoconhecimento. É importante que a gente comece também a dizer não para as coisas que não são importantes, para as coisas que não são necessárias ou para as coisas que vão acabar virando excessos. E dizer não, às vezes, é muito difícil, porque a gente quer aproveitar todas as oportunidades, às vezes a gente quer aproveitar tudo que chega, a gente quer consumir o máximo de informação, a gente quer estar atualizado de tudo que está acontecendo nas redes sociais, mas ao mesmo tempo isso está prejudicando muito a nossa saúde mental. O terceiro ponto que eu tenho aprendido bastante com o minimalismo e com a simplicidade voluntária é dar mais valor ao tempo que eu tenho. Muitas vezes a gente se esquece que o tempo é a coisa que a gente tem de mais importante na nossa vida. E é muito importante, na verdade, eu acho que já tem se tornado uma urgência que a gente comece a olhar para isso, comece a olhar para o que a gente tem feito com o nosso tempo, como a gente tem aproveitado o nosso tempo, se a gente realmente tem dado valor a isso. E muito importante também a gente analisar se a gente tem vivido o momento presente, porque às vezes a gente está tão nessa correria, no automático, vivendo o futuro ou então vivendo o passado, que a gente acaba se perdendo e perdendo os momentos, né, mais importantes, o momento presente. E com isso, assim, entendendo esse valor do tempo, entendendo o valor, entendendo a importância da gente valorizar o tempo que a gente tem, eu comecei a me organizar muito mais, a planejar o meu dia, planejar a minha semana, fazer essas coisas com muito mais cuidado.
a não colocar coisas demais no meu dia a dia que às vezes eu não vou conseguir cumprir, ou então colocar coisas que não são tão importantes para um determinado dia ou para uma determinada semana. A quarta coisa que eu tenho aprendido com o minimalismo e com a simplicidade voluntária é a valorizar, apreciar as coisas simples. A gente está falando aqui da importância da gente viver o momento presente, da gente valorizar o tempo que a gente tem, saber fazer bom uso desse tempo, que parece cada vez mais escasso, né? E aí é importante também a gente começar a apreciar as coisas que a gente tem agora. E a simplicidade voluntária, uma simplicidade que você opta por viver daquela forma, mesmo vivendo às vezes em uma realidade que é muito diferente, com pessoas que são muito diferentes, quando você opta por viver uma vida com menos, uma vida mais simples, uma vida em que você dá valor a essas pequenas coisas, aos seus momentos de autocuidado, aos seus momentos com você mesma, aos momentos com as pessoas que são importantes para você, a vida também se torna muito mais leve e muito mais prazerosa de ser vivida. A quinta coisa que eu tenho aprendido com o minimalismo e com a simplicidade voluntária é a ser mais autêntica. Isso é muito importante porque eu acho que isso é uma busca de todos nós, né? Sermos autênticos. E muitas vezes, quando você começa a ir na contramão do que as pessoas estão fazendo, e eu já vivo isso há alguns anos, desde que eu conheci o minimalismo, lá em 2012, e a simplicidade voluntária, eu acabo indo na contramão do que grande parte das pessoas que estão comigo estão fazendo. Então, eu já se tornou uma coisa até muito natural pra mim ouvir determinado tipo de comentário. Você é diferente, você não é normal, então, por que você não age como uma pessoa normal? Quando você começa a ir nesse caminho, você começa a receber muitas críticas. E isso faz com que você comece a ser um pouco mais autêntico. Porque quando você acredita naquilo com muita verdade, quando aquilo é muito verdadeiro pra você, não tem como agir de outra forma. E muitas vezes, ao mesmo tempo que a gente recebe muitas críticas por estar seguindo um caminho diferente, a gente também consegue influenciar positivamente outras pessoas a refletirem com o nosso exemplo. Então, muitas vezes não é nem com a nossa fala, mas é com o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente vai mostrando para as pessoas que é possível viver de uma forma diferente do que a maioria das pessoas, que a maior parte das pessoas. A sexta coisa que eu tenho aprendido com o minimalismo e com a simplicidade voluntária é consumir de forma consciente. E esse para mim é um ponto muito importante, porque o consumo consciente diz respeito a você pensar, refletir sempre nos 3 âmbitos que envolvem o consumo, que é o antes, durante e o depois, né? O antes seria você pesquisar quem está produzindo aquele produto, de que material aquele produto é feito, qual é o tipo de trabalho que se empregou para produzir um determinado produto, que empresa é essa que produz esse produto. Então a gente começar mesmo a questionar o antes, né? Quem tá por trás do processo de produção. Porque hoje a gente tem as coisas muito fáceis para nós, né? Tudo chega pra gente de forma muito fácil. Então a gente nem se questiona mais muitas vezes, né? Quem produziu aquilo, como aquilo chegou até a gente, o que foi preciso para que aquele produto chegasse nas nossas mãos. Então, até com essa coisa da internet, da gente comprar as coisas muito pela internet, eu acho que diminui ainda mais esse tipo de reflexão, esse tipo de questionamento. E o momento da compra também é muito importante. Sempre se questionar, por que eu tô comprando esse produto? Eu preciso realmente disso? Eu preciso disso agora? Ou eu posso esperar mais um pouco? E aí, se eu realmente percebo que eu preciso daquele produto naquele momento, eu começo a pesquisar. Talvez, às vezes, consigo achar em um lugar mais barato, ou então consigo achar aquele produto com mais qualidade em outro lugar, enfim. Eu começo a fazer certos questionamentos que às vezes me fazem até perceber que eu não precisava daquele produto. E que muitas vezes a gente compra muito impulsivamente, ou para satisfazer uma necessidade psicológica, ou
pra gente se sentir um pouco mais feliz naquele momento, mas muitas vezes a gente vai no piloto automático e nem se questiona. E hoje em dia eu ainda tenho esses impulsos de compra. Às vezes eu vejo alguma coisa e falo, nossa, eu queria isso, mas com o tempo eu fui desenvolvendo esse tipo de reflexão. E hoje, mesmo que eu tenha um impulso, eu já venho automaticamente a reflexão. E eu penso, bom, eu preciso disso mesmo? Eu preciso disso nesse momento? Eu posso esperar mais um pouco? Às vezes eu até deixo a coisa passar, o produto ser esquecido por um tempo. E às vezes eu realmente esqueço. O que quer dizer que eu não precisava daquilo. E o depois, que também é tão importante quanto os outros. O depois refere ao momento do descarte. Isso passa também pelo momento da compra. Na hora da compra, eu vou olhar a qualidade do produto, eu vou procurar analisar da forma que for possível a durabilidade, de que material aquele produto é feito, se ele vai durar, enfim, como eu posso descartar ele depois. Está cada vez mais crescente e as pessoas falam cada vez mais sobre a questão do lixo, como isso tem prejudicado o nosso planeta. Então é muito importante a gente ter essa reflexão mesmo. E o sétimo e último ponto que eu tenho aprendido com o minimalismo e com a simplicidade voluntária é que eu preciso de muito menos do que eu imaginava. A gente acredita, a gente vive em uma sociedade que cria muitas necessidades, seja por meio da mídia, seja por meio das pessoas que a gente convive. A gente está numa sociedade que muitas vezes as necessidades são criadas e a gente nem se dá conta disso. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa, mas na verdade a gente não precisa de tanto assim. E com essas coisas, com esses questionamentos que eu comecei a fazer no momento da compra, por exemplo, como eu falei no tópico anterior, com esses questionamentos que eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que eu preciso de muito menos do que eu achava. Muito mesmo, assim. É assustador quanto a gente acha que tem necessidade de coisas que a gente não tem. Então, o que eu acho muito importante é que a gente olhe sempre para a nossa realidade atual, porque isso é muito individual. O que eu preciso agora, nesse momento, muitas vezes não vai ser o que outra pessoa precisa. Então, eu acho muito importante a gente considerar a nossa realidade atual, para que a gente consiga começar a perceber do que a gente precisa e do que a gente não precisa. Eu acho que começar o caminho por aí é muito interessante. E é um processo mesmo de autoconhecimento, de você começar a se perceber, de você começar a olhar para si mesmo, começar a fazer determinados questionamentos, para que você veja o que realmente é necessário para você. Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que possa inspirar vocês de alguma forma, incentivar vocês a refletirem sobre esses pontos que eu trouxe aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique bastante em gostei pra mim. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com as outras pessoas para que a gente possa levar essa ideia para cada vez mais pessoas. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!